Olá, gente. Na aula de Química de hoje, voltada para os assuntos recorrentes do vestibular do Enem, a gente vai falar sobre enzimas. Dentro da nossa temática, a gente vai falar um pouco sobre as suas características, como funcionam, os fatores que alteram e o que são. As enzimas são catalisadores presentes no organismo, sendo fundamentais para a regulação do metabolismo. São macromoléculas que, na grande maioria, são constituídas por proteínas. Mas existem alguns ácidos ribonucleicos que atuam como enzimas, sendo chamados de ribozimas. Atuam acelerando as reações químicas, que ocorrem nos seres vivos sem que sejam consumidas durante essas reações. Sem as enzimas, algumas reações seriam muito lentas, prejudicando o metabolismo. Elas aceleram a reação mediante a diminuição de energia de ativação, ou seja, ela reduz a quantidade de energia que devia ser adicionada para que uma reação tenha início. Suas características. As enzimas são bem específicas, ou seja, só atuam no seu devido substrato. Atualmente, é conhecida mais de 2.000 enzimas e cada uma atua em reação específica. Não são consumidas nas suas reações. Assim, ela pode participar várias vezes do mesmo tipo de reação em um curto intervalo de tempo. Após ela realizar a reação, ela volta ao seu devido espaço. Como funcionam? Cada composto age no seu próprio substrato. A enzima se liga à molécula de substrato em uma região específica que é denominada sítio ativo. Se chama de substrato o agente sobre o qual uma enzima age. Quando a enzima se liga a um substrato, forma-se um complexo enzima-substrato. Essa ligação acontece em uma região específica, chamada de sítio ativo. Sua grande especialidade está relacionada com a sua forma tridimensional. No sítio ativo, podem ocorrer mudanças para o encaixe. Segundo Emil Fischer, uma enzima e seu substrato apresentam uma região específica, o sítio ativo, onde o substrato se encaixa. O modelo chave-fechadura é o encaixe perfeito com o substrato. E o modelo ajuste induzido induz a mudança em seu encaixe como o substrato. De acordo com a teoria, o substrato induz a mudança conformacional na enzima, na qual ela interage com a mudança, obtém um melhor ajuste entre o sítio e o substrato, comparado esse encaixe com um aperto de mão, a qual vai se moldando e se tornando cada vez mais forte. Quando o substrato interage com o sítio ativo da enzima, surge uma ligação que induzem mudanças, as quais permitem que mais ligações sejam estabelecidas. Com isso, o sítio ativo envolve cada vez mais o substrato, mantendo em seu local. Fatores que alteram. As enzimas só atuam sobre a temperatura ótima. Para cada tipo de enzima, existe uma temperatura ótima, na qual a velocidade da reação é máxima, permitindo o maior número possível de colisões moleculares sem desnaturar a enzima. A maioria das enzimas humanas tem uma temperatura ótima, lá entre os 35 e 40 graus Celsius, que é a faixa de temperatura normal do nosso corpo. E agora vai um bizu para fixar um pouco mais sobre os nossos conhecimentos sobre enzimas, duas questõezinhas rápidas e fáceis para a gente dar aquela assimilada no conteúdo. Primeiro, em uma aula prática de bioquímica para medir atividades catálicas da enzima catalase, foram realizadas 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Quadradinho do lado. Os ensaios a gente tem numerado aí de 1 a 6 e temos as temperaturas, que vão se alternando aí de 10, 15, 20, 25, 30 e 35. E a gente tem os resultados da decomposição de H2O2
que tem os números do lado na tabelinha. E logo abaixo a gente tem os diferentes resultados dos ensaios. Justificam-se pelo: letra A, variação do pH do meio; letra B, aumento da energia de ativação; letra C, consumo de enzima durante o ensaio; ou letra D, diminuição de concentração de substrato e modificação de estrutura tridimensional da enzima. Resposta correta é a letra E. A diferença dos resultados está alterado em virtude da desnaturação da enzima. Quando a temperatura é alterada, a enzima apresenta modificação em sua estrutura tridimensional, que resulta em uma menor decomposição do H2O2. Segunda questão. Considera-se a definição de enzimas. Assinale a alternativa correta. 1. Os catalisadores orgânicos de natureza proteica sensível às variações de temperatura. 2. Substâncias químicas de natureza lipídica sendo consumidas durante o processo químico. 3. Apresentam uma região chamada sítio ativo, a qual se adapta à molécula de substrato. Letra A, apenas a afirmativa 1 é a correta. Letra B, apenas a afirmativa 1 e 3 são corretas. Ou letra C, apenas a afirmativa 1 e 3 são corretas. Letra D, todas as afirmativas são corretas. E letra E, nenhuma afirmativa é correta. A resposta correta, que já está ali do lado, é a letra C. Apenas a afirmativa 1 e 3 são corretas, que são os catalisadores orgânicos de natureza proteica sensíveis e variações de temperatura e as substâncias e apresentam uma região chamada sítio ativo, a qual se adapta à molécula de substrato.